Bem, amigos Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. Tô sozinho hoje. O Danilo tem um casamento pra ir. E sabe esses casamentos que são de dia? Apesar do céu nublado lá fora. Ele teve que ir, a gente achou que ia conseguir gravar mais cedo antes dele ir, mas eu não consegui ficar pronto a tempo. Eu tinha outras coisas pra fazer aqui também. Então vai ser monólogo hoje, mas é porque ontem só teve um joguinho. Um jogaço. Jogo 6 da série entre Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves. Ontem aqui no momento Maldição Bola Presa KTO, a gente apostou no Wolves. A gente sabe que a gente não tem que apostar no Wolves. Mas aí na pré-temporada a gente não apostou e deu errado. Tô sentindo que essa série é caótica o bastante pra ser a única da primeira rodada que tem jogo 7. Não teve. O Memphis Grizzlies foi lá, venceu e venceu de virada de novo. Porque eles estavam perdendo por 10 pontos de vantagem no começo do quarto período. E o pior é que não é nem novidade. Ontem até na transmissão da TV mostrou que o Grizzlies foi o primeiro time da história a vencer uma série de playoff. Só 3 das 4 vitórias eles estavam perdendo por 10 pontos no quarto período. O Draymond Green, no podcast que ele faz lá sobre os adversários dele, que é muito curioso, a gente falou dele até nesse podcast, no nosso último podcast. Ele falou que ele acha muito esquisito o Wolves, que eles estão perdendo por 3-2 numa série que eles já deveriam ter vencido por 4-1, segundo o Draymond Green, de tanto que eles estão dominando a série, né? Eles passaram a maior parte dos jogos na frente no placar, tirando o jogo 2, eles lideraram praticamente todas as partidas o tempo todo, e aí tomam virada atrás de virada, e ontem, infelizmente, não foi diferente. Aliás, ontem foi um jogo bem parecido com o resto da série, um jogo com muitas faltas, um jogo com muitos erros e com muita velocidade, né? É difícil até analisar a parte tática do jogo, porque é muito de... Tem, claro, muita coisa, a gente vai analisar daqui a pouco, mas é muita coisa de improviso, é muita coisa de você pega um rebote, sai em velocidade, vê o que esse contra-ataque te oferece. E aí são arremessos de 3 e algum mismatch que você encontrou, e aí você vai atacando. Isso que o Wolves faz, é isso que o Grizzlies faz. E quando você tem 2 times que gostam de velocidade, 2 times jovens, eu acho que o resultado é esse aí que a gente viu. Nenhuma liderança é segura. Sequências de 7-0, 8-0, 10-0 acontecem num piscar de olhos em um minuto. E nesse caos todo, quem conseguiu lidar melhor com o caos foi o Memphis Grizzlies. Quando era a hora da verdade, de quarto período, eles jogaram melhor, mais uma vez, não tem jeito. Então, o que eu separei até pra gente assistir e analisar são os últimos 5 minutos do jogo, porque eu acho que se tem uma lição que vai ficar pro Wolves para a próxima temporada, e a gente precisa executar melhor nosso plano de jogo nos últimos minutos. E se fica uma coisa boa pro Grizzlies para a próxima rodada quando a gente precisou, quando a pressão estava no máximo, nós conseguimos ser o melhor time, e contra o Warriors vão precisar de novo. Porém, tratem, senhores Grizzlies, de não chegar no último período perdendo por 10, né? Acho que contra o Warriors isso vai ser mais difícil. Mas sei lá, todos os jogos Warriors e Grizzlies ainda, desde o play-in da temporada passada do Colher de Chá, têm sido muito bons, muito disputados. O Grizzlies tem tido sucesso contra o Warriors, mas a gente já viu o Grizzlies sofrer contra o Wolves. Então se você considera o Warriors favorito, apesar de não ter mando de quadra, você tem todos os argumentos para isso. Eu acho que vai ser uma série bem disputada, mas se nada mudar de muito drástico, eu acho que o Grizzlies vai acabar pagando mais caro pelos erros do que aconteceu nessa série contra o Wolves. Então vamos lá assistir os últimos 5 minutos do jogo de ontem. Começamos aqui faltando 5 minutos e meio, D'Angelo Russell com a bola, ele que foi bem discreto ontem, acabou nem jogando os minutos finais, falaremos disso. Tenta um passe pro Karl Anthony Towns bem ousado, né, nas costas do Desmond Bane. E é o tipo de coisa que, ó, você tá vendo aqui, tem um número aqui embaixo, turnovers, 18 pro Grizzlies, 10 pro Wolves. O Wolves tá melhor nessa batalha, eles estão cometendo menos erros, eles estão se arriscando menos,
E aí, com o placar praticamente empatado, eles estão ganhando por 3 só. Esse é o passe que você quer dar? Olha a cobertura no Towns. O Dillon Brooks está a 2 passos do Edwards. E é um excelente passador, o Russell. É só uma decisão errada que o Desmond Bane consegue roubar a bola e vira tudo que o Grizzlies quer, né? Contra-ataque, que acha o Dillon Brooks, que acertou muitas bolas de 3 ontem, e empatou o jogo. Você cede o ataque que o Grizzlies quer porque você achou que aquele passe em profundidade nas costas da defesa é confiar numa precisão que é só muito arriscado. Bom, aí aqui a gente vê o Dillon Brooks acabou de fazer a bola de 3 marcando o Anthony Edwards. Informação importante, ele era o marcador do Edwards durante boa parte da partida. O Edwards chama o bloqueio do Towns, consegue uma separação do Dillon Brooks aqui, e aí ele ataca o Jaren Jackson Jr. E aí ele passa pelo Jaren Jackson Jr. E aí toco do Brandon Clark. O Anthony Edwards teve tanto sucesso o jogo inteiro atacando o garrafão por causa disso. Ele passa do marcador dele. Se o Grizzlies tenta marcar mais alto, e o Grizzlies tenta, ele passa também. E aí ele entra no garrafão a hora que ele quer. E aqui na hora importante, ele tomou um toco do Brandon Clark. Méritos pro Brandon Clark, um dos heróis dessa série inteira. Não só do jogo passado, que foi mais destacado. Mas é um pouco da história do Wolves. Até quando eles tomaram a decisão certa, não conseguiram executar da mesma forma. E aí contra-ataque, o Dillon Brooks puxa a bola e falta de ataque. Aí eles cederam um contra-ataque pro Grizzlies, mas o Patrick Beverley entrou na hora certa, no lugar certo, tomou a porrada e é a 6ª falta do Dillon Brooks. O Grizzlies vai ter que sobreviver os últimos 5 minutos de jogo sem o cara que tá sendo o marcador principal do Anthony Edwards e o principal arremessador de 3 deles nesse jogo. Na temporada, o Desmond Bane acho que foi o principal, mas nesse jogo o Dillon Brooks estava sendo desafogo. E aí foi a 6ª falta. E o Grizzlies, com o jogo empatado, vai precisar ganhar os últimos 5 minutos sem ele. E aí por isso a gente vê o Tyus Jones em quadra, ali no meio, marcando o Jordan McLaughlin. Esse carequinha atravessando o garrafão de azul ali atrás. É o Jordan McLaughlin, armador reserva, que jogou muito bem ontem. Muito bem. E aí resultou nisso aí. Ele enquadra no fim do jogo, no lugar do D'Angelo Russell. E ficou assim, viu? Não achem que o D'Angelo Russell volta daqui 1 minuto, não. O McLaughlin, no jogo mais importante para salvar a temporada, jogando no lugar do Russell, que custa aí menos que o Twitter, mas muito dinheiro. O Anthony Edwards estão sendo marcado pelo Jaren Jackson Jr., leva um corte sensacional, aí ele ataca e um toco bem limpo do Ja Morant aqui, na bola, mas antes o Jaren Jackson Jr. tinha feito a falta. 5ª falta dele. Então, no jogo de ontem, de novo, ele sofreu com faltas, mas dessa vez ele conseguiu ficar mais tempo em quadra. O timing das faltas foi melhor, ele foi chegar no limite da 5ª só aí, e conseguiu ficar no jogo até o final. Mas tá aí indignado. O Ja Morant indignado mais ainda porque ele pegou sua bola, né? Mas a falta foi antes, e aí o Anthony Edwards acerta os 2 lances livres. Aqui foi um lance que o Ja Morant atacou, e aí ele recebeu pressão, tá do outro lado da quadra, ele gira a bola pro Jaren Jackson, que acha o Brandon Clark, que tem 7 segundos pra criar alguma coisa. E ele não encontra, acaba achando o Tyus Jones, que arremessa essa bola de 3, e aí finalmente uma boa defesa do Wolves. E será, né? Eles estão sob controle. Faltam 4 minutos, bola pro Edwards, ele encara agora o Desmond Bane, que assumiu a marcação dele a partir desse momento. E é um step back de 3, faltando 15 segundos para a posse de bola. Não sou muito fã dessa posse de bola, não. Eles acabaram de chegar no ataque. Eles não tentaram criar nada. Eles não tentaram forçar a defesa algum erro, forçar a defesa alguma coisa. E o Anthony Edwards não conseguiu a infiltração. Ele conseguiu esse espaço para arremessar. Que é bom. Mas ele consegue a hora que ele quiser. Então, com 4 segundos de posse de bola, ele conseguiria esse arremesso. Esse é meu ponto. E aí é tipo, pro Grizzlies, você não quer, né, ver o Anthony Edwards arremessando assim, dá um medinho, mas melhor que ele infiltrando, pra falar a verdade.
E aí o Grizzlies vai pro ataque tentar responder. E aqui a gente vê de novo. Esse foi o plano do Grizzlies, do Wolves o jogo todo. Acompanha o Jamoran o máximo que você que puder, o mais pressionado, e força ele pros cantos da quadra. Toda vez que ele conseguiu atacar reto, do meio da quadra, direto e reto pra cesta, ou é bandeja ou é falta. Então você precisa ou de uma pressão do pivô, caso ocorra o corta-luz, e caso, como aqui não aconteceu o corta-luz, né, o Brandon Clark passou reto, o Anthony Edwards, que é o marcador do Jamoran, não pode ficar tentando se antecipar demais esses bloqueios e acompanhar no mano a mano, que é difícil, mas aqui ele consegue. Aí o Jamoran é obrigado a tentar de novo pelo meio da quadra, dá tudo errado, ele cai no chão, mas a bola chega no Brandon Clark, porque sempre chega no Brandon Clark, e aí um tapa na cara do Karl-Anthony Towns, olha como pega, e aí é falta flagrante. Então o Brandon Clark tem 2 lances livres, ele acerta um e a bola continua com o Memphis Grizzlies, que na jogada seguinte consegue essa troca de marcação do Jamoran atacando o Karl-Anthony Towns. Dá pra ver aqui no meio da quadra o Anthony Edwards marcando o Brandon Clark, porque rolou essa troca. E aí o Ja tenta atacar e finalmente Towns não é batido, dá o toco, o Jamoran consegue de novo, outro toco, Brandon Clark recupera, porque sempre o Brandon Clark. E aí reparem no Jaden McDaniels, tocaço! Outro herói do jogo, acertou bola de 3, deu enterrada na cara do Jaren Jackson Jr., fez um monte de ponto no terceiro período. McDaniels enquadra no lugar do Vanderbilt aqui porque ele mereceu. Ele jogou muito bem essa partida no ataque e na defesa. E aí o Wolves brilhando na defesa. Na frente no placar, faltando 3 minutos e meio. Agora dá? Eles pediram tempo aqui. Achei até que foi esquisito, né? Você tem toda a torcida do seu lado, 4 tocos seguidos, aí você vai pro ataque, eles pedem tempo. Eu entendo até, porque eles tinham 3 tempos pra pedir ainda, e você só tem 2 depois que faltam 2 minutos. Então você quer gastar pra descansar, pra dar instruções e pra desenhar uma jogada, por exemplo. Mas o que acontece aqui é esse arremesso do Karl-Anthony Towns, que eu achei terrível. Terrível. Então o Edwards bate o lateral, corre em direção ao Towns, pode ser um handoff aqui, que é quando você solta a bola na mão do jogador. Você não solta a bola, e aí você leva o defensor do Edwards junto, então é o Towns querendo ir pro post-up contra o Jaren Jackson, certo? Errado. Ele vai para outro handoff com o Patrick Beverley. Também não solta a bola, mas para de bater. Então ele precisa passar ou arremessar. Aí ele arremessa. Um arremesso longo de 2 pontos, então nem vale 3 essa porcaria. Contestado, num ângulo esquisito, com 17 segundos, 16, vai no relógio. Que vantagem você criou? Sabe? O Wolves no quarto período foi frustrante, assim. Pra não dizer revoltante. Eles têm tanto jogador bom em quadra, eles nem tentam criar uma jogada. Eles vão lá e arremessam a primeira coisa que aparece. Sei lá. Bom, aí você dá chance pro Grizzlies ir lá tentar retomar a liderança no placar. E aqui sim, isso é uma jogada. Não é que todas vão dar certo, mas você executa uma jogada. E o Jamoran nem tocou na bola. Tyus Jones leva pro ataque, é o lado bom de ter 2 armadores. Pick and roll com o Brandon Clark. O Towns pressiona, porque é a defesa padrão do Wolves. O Tyus Jones solta pro Brandon Clark, que dá um kick de bola, atrás dos 2 marcadores da ajuda, né? Os 2 da zona morta, o Patrick Beverley e o McDaniels. E aqui ele tem 2 opções de passe. Mas como ele é o Brandon Clark, não é o Chris Paul, ele dá pro cara que tá na frente dele, não de costas pro Jaren Jackson Jr. E aí o Desmond Bane, ó que nervosismo, deixa o Patrick Beverley voar, e aí manda de 3, equilibrado, sem marcação, depois de forçar a defesa a ajudar em algum lugar. E isso é uma jogada de basquete profissional de alto nível. Não as coisas que o Wolves fez nos últimos minutos. E o Wolves não é ruim, senão nem tava aí. Eles são ruins nesses momentos, esse é o triste.
E aí o Wolves vai pro ataque, agora perdendo, né? Tomou a bola de 3 da virada. E aqui eles executam uma jogada. Bola na mão do McLaughlin. Aquela formação que eles sempre fazem com 2 jogadores na cabeça do garrafão, que é o chifre. O Edwards corta para um lado, recebendo o bloqueio do Towns. Força a troca de marcação e ele pode atacar o Jaren Jackson. Mas aí ele não dá nem aro. Segunda vez que o Edwards tem a chance de atacar, consegue o que ele quer e não finaliza direito. Aqui com o Jaren Jackson com 5 faltas, eu acho que ele deveria ter sido mais agressivo de ir pro corpo do Jaren Jackson. Ele consegue girar, tem espaço, mas acaba saindo curto. Se eu fosse o Anthony Edwards aqui, eu não seria o Anthony Edwards, não é a frase correta. Eu não tenho ideia de como ser o Anthony Edwards. Mas vendo de longe, um dia depois, com calma, no meu quarto, eu acho que ele deveria ter ido pro corpo do Jaren Jackson Jr., tentar cavar falta, ou mesmo fazer a bandeja por cima, por melhor que seja o Jaren Jackson em tocos. Eu achei que ele tinha vantagem do ângulo aqui para conseguir finalizar, mesmo com a mão esquerda, que ele sabe muito bem. Ou podia só fazer esse gancho. Também é uma boa opção. E aí o Ja Morant pega o rebote, ninguém entra na frente do Ja Morant, e aí ele consegue só entrar no garrafão, e aí ele percebe 3 jogadores na frente dele. Ninguém para a bola, né, quando ele tá atacando, e ele consegue chegar onde ele quer, que é no garrafão. O Wolves tá fechando o garrafão, ele acha o Tyus Jones de 3. Errou. Rebote ofensivo do Brandon Clark. Volta pro Ja Morant. Tá ainda livre o Tyus Jones, é a mesma coisa. Ele erra de novo e o próprio Ja Morant dá um pique e pega o rebote ofensivo. Os rebotes ofensivos que tanto custaram o jogo 5 pro Wolves estão custando de novo. E aí o Ja Morant pode enrolar, voltar, atacar o McLaughlin de novo. E aqui é o que a gente falou. Lindíssima bandeja. Se ele ataca de frente, é muito difícil parar. Tem que forçar ele pros lados. Mas aqui não tem ajuda. E é o McLaughlin ou o Anthony Edwards, então fisicamente é mais difícil. O Edwards não sai pra fechar a porta. O McDaniel sai muito tarde. Pro nível de Ja Morant, né? Isso aqui é espaço demais pra ele fazer o contorcionismo dele. Nesse nível. E eu gosto do Dillon Brooks aqui. Dillon Brooks que deu um puta esporro no Jaren Jackson depois de uma falta que ele fez no primeiro tempo. E a camisa 24 aqui no banco. Ele vibra e aí já grita, tipo, volta, volta, levanta essa bunda daí. E o Ja Morant vai voltando e aqui o Wolves perdendo por 4 agora, faltando 2 minutos e 20. O que eles vão fazer no ataque? O Edwards solta a bola pro Towns. E minha vontade é levantar e ir embora. Nesse momento, vendo o jogo, eu não fiquei acordado até essa hora pra ver isso aqui. Um passe pro lado e um arremesso do Damian Lillard, só que não é dado pelo Damian Lillard. Não, ridículo, ridículo. Na transmissão, o Jeff Van Gundy até chamou de Hero Ball, né? Aquele... Não em referência ao Tyler Hero, a palavra herói. Tipo, você quer ser tanto herói que você dá o arremesso difícil, porque eu que tenho que dar o arremesso. Você tem 17 segundos. Infiltra. É o pivô que mais infiltra na NBA, estatisticamente falando, Towns. Bota a bola no chão, cava uma falta do Jaren Jackson. Isso aqui é absurdo. E aí, do outro lado, o Grizzlies se empolga com a liderança. E aqui eles gastam muito a posse de bola e o Ja Morant tem que dar esse arremesso porque faltam 3 segundos. Até nisso eles são melhor que o Wolves, né? Até nos ataques que o Grizzlies não cria nada, pelo menos eles gastam os 24 segundos, né? Quando o Wolves estava na frente, eles arremessaram com 17. E aí quando o Wolves vai pro ataque, eles encontram o Towns mais perto da cesta. Agora dá pra criar alguma coisa aqui. Ele vai, dá uma trombada, acha o McDaniels. E olha que como coisas lindas acontecem quando você obriga a defesa adversária a tomar decisões, a escolher deixar alguém livre. McDaniels mete a bola de 3, corta a diferença para 1 pontinho, faltando 1 minuto e meio. E aí o Grizzlies não pode se dar ao luxo de executar mal. E eles falam, eu quero Ja Morant atacando Jordan McLaughlin de novo. E eles tentam. Tá faltando 6 segundos aqui no vídeo que a gente pega no site da NBA. Mas desde o começo é essa jogada aqui. É o Tyus Jones fazendo um bloqueio pro Ja Morant
porque ele quer tirar o Anthony Edwards da marcação do Ja Morant para ele poder atacar o McLaughlin. Só que o Anthony Edwards fica passando por baixo do bloqueio, porque ele sabe que o Ja Morant não vai arremessar de 3. E aí não consegue, aí faltam 4 segundos, o Ja Morant fala, eu só vou. E ele vai, acha esse passe pro Tyus Jones de volta, e aí a diferença estava em 1, vai para 4, faltando 1 minuto no estouro dos 24. O McLaughlin não precisava ter ido nessa dobra, porque o Anthony Edwards já estava lá. Mas é muito medo, né? Olha o corte que o Ja Morant dá, tem um espacinho aí. E talvez ele não tenha só infiltrado um pouco mais porque o McLaughlin tava. Então é justificável. E olha o drible do Ja Morant, né? Ele vai pra baixo entre as pernas e bate rapidinho de volta, porque é onde tá o McLaughlin, quase com a mão na bunda do Ja Morant. Então ele sabe que tem que ser um kick muito rápido pra voltar pra mão esquerda dele. E quando volta pra mão esquerda, ele já solta o passe. É muita técnica. E o Tyus Jones tem noção que ele tem que pegar e arremessar. É o que ele faz. Olha, 0-2, 0-1. E aí saiu da mão dele. Sai da mão dele com 0-1 no relógio de 24. E é cruel. Mas foi uma boa solução que o Ja Morant achou. E a resposta do Wolves, de novo, com uma jogada legal que eles fazem bastante e que geram muitas bolas de 3 pro Towns. Que é essa... De novo, o chifre, que não dá pra ver o começo, mas tem um bloqueio do Edwards pro Towns receber. O bloqueio não pega o Brandon Clark, então o Towns não consegue arremessar. Ele devolve a bola pro Edwards, que tem de novo mano a mano pro Desmond Bane, daquele mesmo lugar que ele tentou o step back. Dessa vez ele infiltra, acha o McLaughlin, que faz uma bandejinha. E de novo o Wolves sendo premiado por fazer mais de uma coisa, né? Então você faz uma coisa pro Towns, não dá, você faz pro Anthony Edwards. Tem até certo ponto, mas tem cobertura. E na terceiro ataque, eles conseguem a bandeja do McLaughlin, quando só o Ja Morant estava protegendo o garrafão. Diminuiu para 2, e agora o Grizzlies vai tentar matar o jogo para não ter uma chance a mais do Wolves empatar ou virar. Bloqueio para trazer o Towns. Então o Brandon Clark faz o bloqueio para o Towns marcar o Ja Morant, mas o Beverly não sai, né? Então eles pressionam o Ja, forçam ele a soltar a bola, o Brandon Clark recebe, e aí o Jaren Jackson Jr., com a grande jogada dele nessa série, consegue. Ele fica lá no... Esse é o dunker spot que a gente tanto fala, é aqui onde tá o Jaren Jackson Jr. Você recebe e vai pra enterrada. E é exatamente o que ele faz. Apesar da trombada do McLaughlin. Então, boa decisão do Ja Morant, sabendo quando se livrar da bola. Boa movimentação do Brandon Clark, que vai acompanhando o Ja. Dá pra ver que eles estão na mesma... Não sei se é latitude ou longitude, esqueci. Pra dar o ângulo de passe, né? E aí quando já decide dar o passe, o Brandon Clark tá lá, o McDaniels tem que deixar o Jaren Jackson pra não tomar uma enterrada do Brandon Clark. De novo, uma ação ofensiva bem executada pelo Grizzlies. Faltando 36 segundos. Vantagem 4. O Wolves tem que ir pra bola de 3. A gente perde o comecinho do lance aqui, mas é uma dobra do Ja junto com o Desmond Bane pra cima do Anthony Edwards, deixando o Beverly livre. O Edwards acha, o Beverly recebe ainda nos 2 pontos, mas ele quer de 3, porque a diferença está em 4. Deixa passar voando o Jaren Jackson Jr. E aqui é o momento Bogdanovic dele, né? Você tá livre, você vai conseguir. Não conseguiu. E aí, já era. E foi isso, gente. Foi essa a partida. O Wolves jogou bem em muitos momentos, mas faltou repetir, faltou defesa para proteger a liderança deles. O quarto período começou com vantagem 10, que eu falei. Em menos de 1 minuto, o Grizzlies fez 2 bolas de 3 quando eram reservas contra reservas. E a diferença caiu para 4 já. É muito frustrante como eles não conseguem segurar nada. E no fim, vocês viram a quantidade de ataques ruins que eles fizeram, justamente na hora que eles perdem aquela liderança de 3 pontos até ir para 4. E quando eles fizeram alguns bons ataques com mais ações, dá resultado. Então é um bom time que jogou melhor por mais tempo durante a série. Mas o basquete não é assim. O basquete não é quem lidera por mais tempo. Infelizmente não é basquete de sets. Porque se fosse basquete de sets, o Wolves tinha ganhado ontem. E não só ontem, em outros jogos também. É quem faz mais ponto ao longo do jogo inteiro. E nisso o Grizzlies conseguiu por ser melhor
no quarto período. Pra gente encerrar hoje, mais duas coisas só. Antes da maldição bola presa KTO, pra eu fazer uma apostinha nos jogos de amanhã, porque hoje, sábado, não tem jogo da NBA. Falhamos enquanto sociedade, não tem jogo da NBA. Só, é isso. Os jogos da segunda rodada começam amanhã, então vamos fazer uma aposta pra amanhã. Mas antes do momento maldição bola presa KTO, tem uma notícia importante, que é a lesão do Joel Embiid. Lembra que eu falei ontem mesmo, no resumo, de que o Embiid fez o aviãozinho depois da enterrada, e foi uma referência ao aviãozinho que ele fez na série contra o Raptors de 2019? Que ele fez aquele aviãozinho e depois daquilo deu tudo errado. Ele ficou doente, ele jogou mal, eles tomaram a virada, perderam o jogo 7, e todo mundo aloprou ele pelo aviãozinho. A torcida do Raptors fazia aviãozinho quando tava ganhando os jogos lá em Toronto depois. Foi um caos. Como ele tava eliminando o Raptors, ele fez o aviãozinho de novo pra zoar a torcida. Ele fez o aviãozinho faltando 4 minutos pro fim do jogo 6 e levando a diferença de jogo do placar para 29 pontos. No lance seguinte, imediatamente seguinte, o Siakam ataca o garrafão e acerta, acho que foi uma cotovelada no rosto do Embiid. Sem querer, eles conversaram depois do jogo, se abraçaram. Os dois são camaroneses, têm sua relação. O Embiid falou que não foi por querer, mas na entrevista pós-jogo ele falou: acho que ele quebrou minha cara. E não é que quebrou mesmo. O osso orbital, que é esse aqui, tá fraturado e não tem data pra voltar. A série começa amanhã contra o Heat. E não vai ter o Embiid. E sabe o que é o pior? Não é a primeira vez que ele tem essa lesão. Ele já teve, acho que 2 temporadas atrás, 3, sei lá, antes de uma série contra o Miami Heat, igual dessa vez. E ele perdeu os 2 primeiros jogos, e ainda antes tinha perdido 8 jogos da temporada regular. Naquela vez ele tinha trombado com o Markelle Fultz, que era companheiro dele no Sixers, e fraturou, e teve que usar máscara, demorou pra voltar. Então, tá sem data, não quer dizer que ele não volta nunca, mas eles não deram uma previsão ainda. Então, muito preocupante e, meu Deus, que zica. Nunca mais faz aviãozinho, Embiid, esquece o aviãozinho. Tudo dá errado depois do aviãozinho. E, sem querer ser o crítico depois que tudo aconteceu, embora não dá pra ser crítico antes também, Doc Rivers. Por que Joel Embiid estava em quadra com seu time vencendo por 29 pontos, faltando 4 minutos? Por quê? Por quê? Mas é isso. Então essa série tá aí bem complicada, sem saber quando o Embiid volta. E é mais responsabilidade pro Harden numa temporada onde o segredo parece ser dar menos responsabilidade pro Harden, né? Ele reclamou disso no Nets, coitado. Bom, momento maldição bola presa KTO. E que a gente pode apostar pro domingo. O domingo tem Boston Celtics e Milwaukee Bucks, nossa aguardada série aí que foi tema do podcast. E o primeiro jogo de Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. O jogo é em Memphis, mas o Warriors é favorito, segundo a KTO. Eu também acho. E eu acho tão difícil você pular de uma série assim. O Warriors teve mais tempo pra respirar, estudar. Mas o Grizzlies tem jogado bem contra o Warriors. Acho que é uma aposta bem complicada. E o Celtics jogando em casa contra o Bucks. Eu acho que eu vou fazer uma duplinha de Celtics e Warriors. Eu acho que eu vou concordar com a KTO. É patrocinador, né? A gente dá uma moral pra eles. E essa vai ser minha aposta pro dia. E a gente se vê na segunda-feira pra comentar esses 2 jogos. Como não tem jogo hoje, não tem resumão amanhã. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse resumo da rodada individual. Danilo volta depois de ter casado o amigo na segunda-feira. Beleza? Até mais. Tchau, tchau!